Pronto. Eu tinha dado um problema. Pronto. Estamos gravando, certo? Ok. Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar uma coisa muito importante. Não sei se vocês já estão tendo aula de física, mas é muito importante na física, que são as grandezas, certo? Mais uma pessoa. Então, a aula de hoje vai ser basicamente sobre grandezas. A gente não vai tratar do mesmo jeito que o pessoal trata lá na física, certo? A gente vai tratar de uma maneira mais matemática. O que é uma grandeza? Uma grandeza é qualquer coisa que você obtém medindo, certo? Uma grandeza definida como algo que pode ser medido ou calculado, seja velocidade, área, volume, material. Então, teve medida é uma grandeza, certo? Nós temos dois tipos de grandeza na física, a grandeza escalar e a grandeza vetorial. A gente não vai trabalhar com essa informação aqui, certo? Deixa para física. Aqui, grandeza é grandeza. A gente vai juntar todas num balaio só. Então, nós temos massa, né? A massa dá para medir. Como é que você mede a massa? Subindo numa balança. Você sobe na balança, você sabe sua massa. Essa massa, ela pode ser medida em quilogramas, né? Pode ser medida em gramas só. Lá nos Estados Unidos, ela é medida em onças. Horrível, né? Onça. Lá, a onça é uma medida de você vê no sapo, esse OZ. Né? Sapos internacionais, eles têm o quilo, tem a grama e tem o OZ. Né? Então, para medir a massa. Aí nós temos distâncias. Bom, as distâncias, a gente costuma medir em metro, um remizinho, né? Quilômetro, certo? Nos Estados Unidos, eles trabalham com a milha, né? É um pouquinho mais de 1 quilômetro. Trabalham com a jarda, eu não lembro o símbolo da jarda, eu acho que é JR. Nos Estados Unidos, eles normalmente vão usar valores diferentes do nosso, né? Tem um padrão diferente, né? De medir. Mas eles usam os mesmos aparelhos. A gente usa a régua, eles também usam a régua, só que a régua deles tem uns nomes diferentes. Comprimento. Comprimento, ele tem a mesma ideia da distância, porque a distância normalmente é longa, né? Quando você precisa de coisas grandes. Comprimento já vai ser menor, né? Comprimento, normalmente, a gente usa metro, centímetro, milímetro, polegada. A TV é medida em polegada, a tela da TV. Okay? Então, são menores. É a mesma coisa, para falar a verdade, comprimento e distância. Só que a gente considera o comprimento quando as distâncias são curtas. Né? Eu só quero fazer uma medida pequenininha. A gente vai usar régua. A distância a gente vai ter que usar trena, a gente vai ter que usar coisas maiores. Certo? Então, tá aí. Outros. Volume. Né? Se for líquido, a gente usa o litro. Né? O mililitro. Para coisas sólidas, a gente costuma usar metro cúbico. Né? Ou centímetro cúbico. Ok? Lá nos Estados Unidos existe o flu-onza, que é a mesma coisa da massa, só que para líquido. Né? Então, volume. Certo? Aí tem grandezas mais difíceis. Por exemplo, na nossa energia elétrica, a gente tem potência. Energia. Potência. Temos o watt. Né? Quando você vai comprar uma lâmpada, aí você, normalmente nela vem dizendo que ela é de 80 watts, 60 watts, né? A potência dela. Se não me engano, é a potência que é o watts. Né? A gente consegue medir energia também, a gente consegue medir calor. Por exemplo, quando você faz um exercício físico, você pede calorias. Calorias também é uma grandeza. Né? A grandeza que mede a energia do corpo. Tudo que você faz com o seu corpo gasta caloria. Então, essa medida de energia é também uma grandeza.
Então, tudo que der para medir, grandeza. Beleza? Existem, né, grandezas proporcionais e grandezas não proporcionais, certo? Quando é que uma grandeza é proporcional? Quando ela influencia na outra na mesma taxa. Como assim? Se eu aumento uma no dobro, a outra também vai ser relacionada com o dobro. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Vamos ver a velocidade. Se eu pegar um carro em linha reta e for lá para o centro, eu levo 20 minutos. Por quê? Porque o carro ele anda aproximadamente ali a 40 km por hora. 50 km. Vou botar 50. Aí eu levo 20 minutos para chegar no centro. Certo? Agora, se eu pegar o trem, o metrô, que vai para o centro, aí eu já chego no centro em 10 minutos. Por quê? Porque o trem é mais rápido. Ele viaja ali por volta de 100 km por hora. Ou seja, a velocidade é o dobro. Então, o tempo cai pela metade. A gente diz que essas duas grandezas elas são inversamente proporcionais. Quando eu aumento uma, a outra diminui na mesma proporção. Então, se a velocidade fosse 10 vezes mais rápida, o tempo seria 10 vezes menor, certo? Então, quando você fala isso, essa proporção, você diz que é proporcional, certo? Então, normalmente, proporção tem a ver com um número que eu vou multiplicar sempre da mesma forma. Nesse caso, era o 2, né? Se eu dobrar um, dobro o outro. Então, vai ser da mesma forma, 2 por 2. Se você multiplicar por um número e o outro também ou multiplica ou divide pelo mesmo número, eu digo que é proporcional. Se isso sempre acontecer, certo? Se mudar de uma vez por outra, aí não. Aí você não tem uma proporcionalidade, certo? Existem infinitas grandezas que não são proporcionais e uma quantidade ainda maior que são proporcionais. Teve a ver com multiplicação ou divisão, normalmente é proporcional. Na física, toda vez que você vai calcular uma fórmula física, se a fórmula for multiplicação ou divisão, essas grandezas da fórmula são proporcionais. Se for soma ou subtração, aí não são proporcionais, certo? Você ignora a proporcionalidade. Vamos lá. Grandezas diretamente inversamente proporcionais. Quando a variação de uma grandeza faz com que a outra varie na mesma proporção, né? Ou multiplica ou divide o mesmo valor, temos uma proporcionalidade direta. Né? Então, se eu multiplico um número, o outro multiplica também, ou então, se eu divido um número e o outro divide também, é direto. Por quê? Porque é a mesma coisa. Tanto um quanto o outro está indo do mesmo jeito. A proporcionalidade inversa é observada quando a mudança entre grandezas, em uma grandeza, uma alteração oposta na outra. Então, quando uma mudança gera uma inversa, aí nós dizemos que elas são inversamente proporcionais. Que é o caso do trem e do carro, por exemplo, da velocidade do tempo. Quanto mais rápido uma coisa vai, menor é o tempo. Então, se eu multiplico a velocidade por 2, o tempo divide por 2. Então, quando eu multiplico um e o outro divide, eu digo que é inverso, porque eles estão diferentes. Certo? Olha um exemplo aqui. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando a variação de uma implica na variação na outra na mesma proporção. Ou seja, duplica uma delas, a outra também duplica. Reduz pela metade, a outra também reduz a mesma quantidade, e assim por diante. Um exemplo. Em uma gráfica são feitas impressões de livros escolares. Em 2 horas são realizadas 40 impressões. 3 horas, a mesma máquina produz 60 impressões. 4 horas, 80 impressões. 5 horas, 100 impressões. E assim por diante. Certo? Está aqui, fez um exemplo. Ele botou aqui uma tabelinha. Aqui eu tenho a grandeza horas. Na verdade, a grandeza é tempo, medida em horas. E eu tenho a grandeza impressão, que é medida em números inteiros. Certo? E aí ele botou aqui os valores. 2 horas, deu 40. 3 horas, deu 60. 4 horas, deu 80. 5 horas, 100. Tá.
Como é que eu sei que elas são diretamente proporcionais? Para você saber se é diretamente proporcional, você tem que fazer uma análise de multiplicação, certo? Qual é o número que eu multiplico no 2 para dar 3? É 1,5, né? 2 vezes 1,5 dá 3. Multipliquei. Se é diretamente proporcional, aqui eu também vou multiplicar. Pelo mesmo número. Então, 40 vezes 1,5 tem que dar 60. Vamos ver se é verdade. 0 vezes 5 é 0. 0 vezes 1, 0. 4 vezes 5, 20. Vai 2. 4 vezes 1, 4. Mais 2, 6. Uma vírgula, 60. Deu exatamente 60. Então, tá certo. Né? Proporcional. Pelo menos esse primeiro. O segundo é mais fácil de ver ainda. Porque é um número fácil de multiplicar. Qual é o número que vezes 2 dá 4? É o 2, né? 2 vezes 2, 4. Então, se eu multiplicar embaixo por 2 também, 40 vezes 2, 80. Deu certo. Então, sempre é o mesmo número. Ah, professor, o senhor mudou. O senhor botou 1,5 e agora botou 2. Não, é o mesmo número em cima e embaixo, certo? Então, se eu fizer para o 5, aí já vai ser 2,5. Né? Porque 2 vezes 2,5 dá 5. Aqui embaixo, também é 2,5. 40 vezes 2,5 dá 100, certo? Então, o número que eu multiplico numa grandeza tem que ser o mesmo. Deu para entender? Ficou muito confuso. Tio, eu não entendi nada. Não deu nada. Então, vamos lá. Vou puxar aqui um pouco para baixo. Professor, Oi. tem como se eu explicar de novo, porque tem um aluno no chat ou uma aluna que disse que não entendeu. É assim, sim, vou falar. Ó, tá aqui, né? Aqui a tabelinha. Então, essa impressora, em 2 horas, faz 40 livros. Vou falar livros em vez de impressão, certo? Em 3 horas, 60. Em 4 horas, 80. Em 5 horas, 100. Ó, se vocês notarem, quanto mais horas for, quanto maior a hora, maior é a quantidade de livros, né? Então, está aumentando. Se eu aumento a hora, aumenta o número de impressões. Nesse caso, eu estou considerando que sejam livros. Deixa eu apagar aqui. Para saber se elas são proporcionais, eu vou analisar se elas têm a mesma razão, certo? Se elas aumentam e diminuem na mesma taxa. Como é que eu faço isso? Se eu quiser saber esses dois aqui, eu pego 2 sobre 40 e 3 sobre 60. E faço aquela conta que já está até manjada para a gente, né? Já fez várias vezes. Só colocar aqui a presença de mais um aluno. Que é aquela conta em X. 2 vezes 60, 120. 3 vezes 40, 120. Estão vendo que deu a mesma coisa? 120 e 120? Se der a mesma coisa, é proporcional. Se der números diferentes, então não é diretamente proporcional, certo? Isso serve para todos. Sempre que você fizer essa conta, vai dar o mesmo valor, porque eles têm a mesma taxa de proporção. Digamos que você queira testar o 3 e o 6, e o 5 e o 100.
Assim. 3 e 60. 5 e 100. Se eu multiplicar 3 vezes 100, 300. 5 vezes 60, 300. Ó, deu igual. Então, esse é proporcional com esse, que é proporcional com esse. Só está faltando quem agora a gente saber se é proporcional? Esse aqui. Posso escolher qualquer um. Vou escolher o último. Ó, 4 vezes 100, 400. 5 vezes 80. 5 vezes 8 é 40, então vai dar 400. Ó, deu igual. Certo? Sempre que esses números seguem a mesma taxa, qualquer que seja a multiplicação que você faça, eu posso considerar que eles são diretamente proporcionais. Certo? Melhorou? Não ouvi. 6 horas. Sim, tio. 6 horas. Vai ser quantos livros? Impressões? Alguém consegue dizer? Eu posso fazer assim, eu posso dizer que é x e tentar descobrir. 5 sobre 100, 6 sobre x. 5 vezes x dá 5x. 6 vezes 100, 600. Então, x vai ser 600 dividido por 5. E dá 120. O tio, então, aí tá acrescentando o zero, né? Acrescentando zero? Como assim? Não entendi a pergunta. Está dobrando e acrescentando zero, que você quer dizer? É. Pode ser. Você descobriu uma taxa de proporção. A todos eles é o dobro com um zero. Pode ser. É uma técnica também. Só que essa é mais abstrata, porque às vezes os números são muito estranhos. Esse número aqui, você conseguiu descobrir uma regra. Mas essa regra pode mudar, sabe? Às vezes vai ser, sei lá, metade com 5, metade com 0. Então, não é uma maneira boa de você ter sempre acertar. Mas se você descobrir ela visualmente, você pode usar. Né? Por exemplo, usando essa técnica que você acabou de falar, o 7 vai ser o dobro com 0, 140. Né? Então, nem preciso fazer a conta. Essa conta vai dar certo sempre. Essa aqui vai precisar que você perceba essa multiplicação. Tem aluno que consegue perceber essa multiplicação mais fácil, tem aluno que demora mais. Então, essa continha aqui, ela sempre vai ajudar bastante a você evitar ter que pensar muito se a questão for difícil. Certo? Bom, diretamente proporcional. Agora, se for inversamente proporcional, aí é diferente. Certo? Ó, tá falando, né? Porque na inversamente proporcional, quando você aumenta um, o outro diminui. Né? Aqui, ó. Ou seja, dobrando uma grandeza, a correspondente reduz pela metade. Triplicando uma grandeza, a outra reduz para a terça parte. Ou seja, um multiplica e o outro divide. Certo? Que é esse exemplo aqui. Ó. Aqui, tempo e velocidade. Ó. O tempo está em minutos e a velocidade está em metros por segundo. Você está vendo? Aqui, aumentou. Né? Do 2 foi para o 4. Só que aqui, ó, diminuiu. Do 30 foi para o 15. Né? Como foi que aumentou em cima? Vezes 2. Né? 2 vezes 2, 4. Embaixo foi dividido. Dividido por 2. Então, quando você tem essa relação que um multiplica e o outro divide,
aí nós temos uma proporcionalidade inversa, porque uma está ao contrário da outra. Certo? Já nesse aqui, ó, nesse último, ó, do 2 para chegar no 1, eu divido por 2. Então, agora eu dividi em cima. E embaixo, foi o que aconteceu? Multiplicou por 2. 30 vezes 2 deu 60. Então, em cima está dividindo, embaixo está multiplicando, para chegar no mesmo ponto, que é o ponto 1,60. Né? Então, a proporção direta é mais fácil de você identificar. A proporção inversa não, porque uma é o contrário da outra, aí o cérebro já fica mais bugado. Né? Como é que você sabe se está certo ou está errado? A conta você tem que fazer ao contrário. Então, o 2,30 o 2,4 vai ser igual ao 15,30. Então, em vez de fazer a conta assim, como a gente fez a outra, né? A gente vai fazer a conta assim, invertida. Certo? Então, a gente inverteu os números. Em vez de ser o 2 sobre 30, agora é 2 sobre 4. Em vez de ser 4 sobre 15, não foi o 30 sobre 15. Né? Então, ficou trocado. E também é o contrário. Aqui o 2 ficou em cima, e aqui no outro, quem ficou em cima foi o 15. Então, está invertido. Certo? Essa conta é um pouco mais difícil, mas quando a gente for aprender a fazer as contas, eu vou explicar ela com mais detalhes. Aqui é só para mostrar para vocês que dá a mesma conta. 2 vezes 30 dá 60, 4 vezes 15, 60. Então, realmente dá a mesma coisa. Só que é feita de um jeito diferente. Então, até agora, a gente só trabalhou com coisas diretamente proporcionais. Quando a gente fez o cálculo dos segmentos proporcionais, quando a gente fez todas aquelas relações lá no começo de março, foi nossa aula sobre isso, que a gente começou a usar essa técnica de multiplicação, passou pelo teorema de Pitágoras, pelos triângulos retângulo, né, aqueles 3 triângulos que são proporcionais, sempre foi direto. A partir de hoje, a gente vai aprender quando vai ser necessário fazer a conta inversa, certo? Sempre que um multiplica e o outro tem que dividir. Certo? O caso aqui da velocidade, é óbvio, a gente acabou de ver no exemplo do trem, né? Como o trem é mais rápido do que o carro, o tempo do trem é menor. Então, o carro leva mais tempo porque a velocidade dele é menor. Certo? Um é o contrário do outro. Velocidade aumenta, tempo diminui. Se o tempo aumentar, é porque a velocidade diminuiu. Okay? Deu para entender? Deu. Perfeito. A aula de hoje não é sobre conta. A aula de hoje é só para a gente entender a diferença entre direto e inverso. Para casa, vai ser uma questão sobre isso. Está aqui. Classifique as grandezas relacionadas a seguir indiretamente ou inversamente proporcional. Então, só quero saber se é direto ou inverso. Você vai ler, ó, consumo de combustível e quilômetros percorridos por um carro. Se eu aumentar o consumo de combustível, os quilômetros aumentam ou diminuem? Certo? É isso que eu quero saber. Quantidade de tijolos e a área da parede. Se eu aumentar os tijolos, aumenta a área ou diminui a área? Aí você vai dizer. Se os dois aumentarem, é direto. Se um aumenta e o outro diminui ao mesmo tempo, é inverso. Certo? Então você vai ler e vai dizer direto ou inverso. Não precisa copiar a questão, não. Basta colocar A, B, C, D e dizer direto ou inverso. Certo? Aí vocês tiram um print para poder vocês saberem o que é que vocês têm que analisar. Né? As duas grandezas. Então, a grandeza aqui é desconto no produto e valor pago. Certo? Número de torneiras com a mesma vazão. Significa que elas estão ligadas, certo? Torneiras ligadas do mesmo tipo. Tempo para encher a piscina. Então, eu vou ligar torneiras para encher a piscina. O tempo, a quantidade de torneiras é uma grandeza,
O tempo para encher é a outra grandeza. Aí vocês dizem se elas são diretas ou inversas. Beleza? Deu para entender como é que é a tarefa? Sim. Deu. Sim. Então é isso. A tarefa de hoje é essa. Vocês podem... Perfeito, que é isso aqui. Bom. Ana também. Entendeu, Ana, agora? Ou ainda está complicado? Pode botar no chat. Precisa abrir o microfone não, se não quiser. Mais ou menos. Não, mais ou menos é bom. Próxima aula a gente vai falar de novo sobre isso, e aí eu vou mostrar para vocês como é que como é que são feitas as contas com grandezas proporcionais. Aí a coisa vai ficar um pouquinho melhor, né? Porque aí vocês vão saber fazer a conta, e aí na dúvida você faz a conta, se der igual, proporcional direto. Se não der, vocês invertem, aí é inverso. Se não der nenhuma nem outra, porque nem era proporcional direto nem inverso, não era nada. Certo? Então, é isso. Né? A aula de hoje foi só para a gente apresentar. A próxima aula a gente continua. Esse vai ser o último assunto até o final do mês. Então, o mês de junho vai ser só sobre grandezas, certo? A gente tem muito assunto para tratar sobre grandezas. Então, a gente vai ficar nisso nas próximas aulas. Nossa provinha de matemática do mês de maio vai começar sexta-feira e vai até quarta-feira da semana que vem. Então, vai ficar disponível para vocês fazerem nesse período, certo? Sexta-feira, quando colocarem lá na página de atividades da escola, eu aviso vocês no grupo. Aí vocês já vão lá e fazem. Segunda-feira e terça eu aviso para o pessoal que não pegou na sexta, por algum motivo esqueceu, né? E aí, quarta-feira, a gente corrige, né? Beleza? Coloquei, Cassie. Okay. Então é isso. Um abraço, gente. Se cuidem, certo? A gente se vê de novo na segunda-feira. Qualquer informação sobre trâmites e coisas, eu aviso para vocês. Professor, sexta-feira vai ter prova? É aquela prova online que você faz no formulário, sabe? Você clica no link e faz. Sei, tá certo, então. Entendi. Tchau, professor. Tenha uma boa tarde. Tchau, boa Tchau, tarde. tio. Tchauzinho. Professor, Oi, pode falar. tudo bom com o senhor? Tranquilo. Tá, tchau. Tchau. Boa semana, viu? Verei.